Bom dia a todos. Inicialmente agradeço o convite que me foi formulado pelo excelentíssimo senhor deputado coronel Alexandre Quintino e para estar aqui diante dessa ilustre Comissão de Segurança Pública e por intermédio de vossa honrada pessoa, cumprimento Sua Excelência o presidente desta Casa de Leis, deputado Eric Musso, e todos os demais componentes dessa casa, enfatizando minhas homenagens ao presidente desta digna comissão, deputado delegado Danilo Baiense, o qual estendo os meus cumprimentos aos demais membros. Sinto-me honrado com a oportunidade de manifestação e em sinal de profundo respeito a vossas excelências e ao povo em geral, devo-lhes, resumidamente, falar um pouco sobre a minha trajetória pessoal e profissional, qualificando o meu discurso diante de vossas excelências. Eu sou um cidadão capixaba, de uma família de humildes agricultores de São Gabriel da Palha, então essa é a minha origem na agropecuária. Dali saí à procura de trabalho e ingressei na tropa de elite do Exército Brasileiro, na Brigada Paraquedista. Eu sou o segundo tenente paraquedista, corporação policial na qual atuei durante 5 anos, tenho 227 saltos em situação de combate, portanto acumulo bastante experiência na área operacional como militar e também na área administrativa, da qual coordenei as missões militares. Ao dar baixa no Exército Brasileiro, ingressei na Polícia Federal, na qual passei 30 anos como policial e atuando em todas as áreas de competência da Polícia Federal. Participei e coordenei de centenas de missões policiais por todo o Brasil, 7 missões no exterior, portanto, me sinto qualificado para lhes falar sobre a área de segurança pública e a modernização que ela demanda. Após a minha aposentadoria, estou na advocacia criminal, sou professor universitário de curso de pós-graduação em Ciências Penais e Segurança Pública da Universidade de Vila Velha, tenho uma atuação bastante atuante na Universidade Federal do Espírito Santo, com várias pesquisas, e ao longo desse tempo, além da graduação em Direito, me especializei fiz 3 especializações, mestrado e um projeto de doutorado, no qual a última pesquisa é a segurança pública. É isso que eu lhes trago e esse é o meu maior legado para a sociedade brasileira e particularmente a sociedade capixaba. Essa tese sobre segurança pública. Nesse momento, quero resumidamente, com a brevidade do discurso, trazer para os senhores o que há de mais moderno sobre ciência policial, a ciência emergente. Portanto, sinto-me qualificado bastante para dizer às vossas excelências que inicio essa apresentação dizendo que essa ilustre comissão tem feito muito pela segurança pública capixaba, no sentido de mapear as necessidades e as prioridades na segurança pública, portanto, recebam os meus sinceros parabéns. Mas, entretanto, com a minha visão de cientista jurídico, quero lhe dizer humildemente que ainda precisa muito a se buscar e a se conquistar, a se conseguir. Muito tem que ser feito. E eu lhes trago o que eu tenho de melhor, que é a minha doutrina na área de segurança pública, para auxiliá-los nessa nobre missão dessa comissão e de todo o Parlamento capixaba. É preciso coragem e determinação, sensibilidade administrativa para perceber que estamos muito abaixo do necessário para as forças policiais capixabas, que é uma realidade de todo o Brasil. Embora recentemente se comemore a queda dos índices, a pesquisa científica demonstra que o crime é sazonal. Então esses índices, eles flutuam ao sabor dos recursos que são aplicados, das técnicas, da preparação de cada corporação. Mas, muito mais do que isso, essa clássica política de se pleitear recursos no sentido de se comprar armamentos sofisticados, viaturas novas e agora computadores, ela é necessária, mas não é suficiente, não é bastante. É necessário muito mais do que isso. Então, falando sobre
eu uso essa tribuna, essa proeminente tribuna que tem tanta repercussão na sociedade capixaba, para levar aos senhores o que há de mais interessante sobre modernização da investigação criminal. Falar em modernização da investigação criminal e falar da modernização da segurança pública é muito mais do que informatizar, muito mais do que isso. É entender que nós precisamos de modificação na estrutura das corporações policiais. E eu imagino que, para sanar todas as deficiências, não se pode parar na ideia de que tudo deve vir do governo federal. O Estado tem a competência concorrente para legislar na área do direito penitenciário e também da segurança pública. Essa competência não estendida aos municípios. Portanto, fica esse grande vácuo na situação de como se controlar e combater a criminalidade na municipalidade. Então, por isso é necessário uma atenção especial para o redimensionamento de todas as corporações e das forças auxiliares. Sim, é necessário uma implementação de um fundamento de reestruturação das corporações. A Polícia Civil Capixaba, ela tem seus fundamentos, o seu estatuto numa lei que remonta a 1951 e depois com uma lei complementar que a reformou, mas ainda assim carece de uma modernização, da estruturação de novas carreiras. A carreira necessária nas polícias é uma carreira única, é uma carreira nos moldes da Polícia Rodoviária Federal, como exemplo de grande corporação, com carreira única, com uma implementação no futuro de um ciclo completo de polícia. Eu tenho feito palestras ao longo desse primeiro semestre em todo o norte do país. Já estive em várias capitais e no Nordeste brasileiro. E aqui também no estado, e agora caminhamos a expansão do nosso trabalho para a região sul. No sentido de que o grande passo de modernidade, no caso das polícias, das corporações estaduais, na Polícia Civil, é o dimensionamento de um cargo único. E alguns estados estão num estágio muito avançado, como a Fortaleza, Pará. No caso do estado de Fortaleza, já fizeram inclusive um laboratório operacional nesse sentido na cidade de Aracati, com o projeto oficial de polícia judiciária. Na realidade, qualquer mudança demanda muita paciência, muita dedicação, no sentido de perceber a necessidade que a população precisa para resolver os seus problemas e não expô-la tanto à violência como atualmente ela é exposta. As guardas civis municipais no país inteiro, e aqui é exemplo na Grande Vitória, a Guarda Civil Municipal de Vitória, de Vila Velha, atua de uma forma como força auxiliar, mas ela está sem uma estrutura legislativa adequada. Então, tudo isso deve estar sensível à voz dos senhores parlamentares e particularmente dessa comissão, no que pode ser melhorado. Todas as corporações policiais, e vamos falar no âmbito do Estado, elas necessitam de uma lei orgânica que as estruture. Então, basicamente, é com uma estrutura adequada da gestão da segurança pública das várias corporações, atuando com harmonia, porque o tempo tem provado que a última lei que rege esse assunto, que é o SUSP, não consegue harmonizar corporações adequadamente. O SUSP veio substituindo o PRONASSE, que também seguia uma carta de intenções que nunca foi aprovada. O que se precisa, na realidade, é o empenho dos senhores no sentido de iniciar as discussões nesse aspecto. Os operadores de segurança pública precisam ser valorizados e leis orgânicas são necessárias para cada corporação, para que eles tenham uma segurança jurídica para a sua atuação. Nós vemos pelas manchetes de jornais, a Guarda Civil de Vila Velha, por exemplo, e também a de Vitória, os seus agentes se comportando de maneira heróica, mas todo heroísmo tem um limite. É necessário que as guardas civis municipais tenham uma estrutura legislativa adequada, uma lei orgânica que possa regulamentar as suas atividades, qualificando os profissionais que atuam nessa área. Porque, obviamente, a Guarda Civil Municipal já tem conquistado o papel de polícia comunitária. Ela tem conquistado isso, porque na realidade, constitucionalmente, é uma força auxiliar. Isso demanda mudanças.
basicamente para que trabalhe em harmonia com a Polícia Militar de uma forma tal que não haja conflito de competências e que o Estado possa prestar um serviço público de qualidade. O que nós queremos com o nosso discurso, com a nossa doutrina e nesse trabalho que eu trago para os senhores, que nesse momento eu gostaria de doar esse exemplar para essa presidência e juntamente que possa ser manuseado na biblioteca dessa casa, traz um trabalho contínuo falando sobre a criminalidade, os problemas da segurança pública, chega no seu último capítulo propondo mudanças, inclusive no Código de Processo Penal e na Constituição Federal com emenda. É necessário que se faça, por parte do governo federal, uma PEC que reestruture toda a área de segurança pública, mas os estados não podem ficar parados, porque a violência não para. Então é necessário que complementarmente, e isso o Estado do Espírito Santo poderá adquirir esse protagonismo, de também ser um Estado que atue na segurança pública, como é o exemplo de Fortaleza, de Pará, de Roraima e de outros estados brasileiros que se preocupam com a qualidade de vida de seus cidadãos. É necessário, sim, e é possível que se faça normas estaduais e, inclusive, leis municipais que não sejam inconstitucionais e nem conflitem com o que nós esperamos de verdade, que é uma reestruturação na área federal. Enquanto essa reestruturação não vem, é possível que essas modificações sejam feitas. Então, dada a brevidade desse discurso, me coloco à disposição de Vossas Excelências para que, no momento oportuno, possamos discutir de uma forma mais minuciosa, todo um trabalho que pode ser feito. E, concluindo essa narrativa, eu conclamo Vossas Excelências a atuarem com protagonismo, muito mais do que já tem sido feito por Vossas Excelências de forma admirável, mas que assumam realmente um papel de protagonista ativo nas mudanças que o Estado do Espírito Santo precisa, para que ele possa, de uma forma pioneira, mostrar para o Brasil que se pode fazer segurança pública com qualidade, que se pode prestar, a atividade de polícia pode ser um serviço público de qualidade, prestado por profissionais valorizados, por profissionais que tenham uma vocação para o trabalho e que possam, com meios adequados, estruturar e harmonizar a sociedade. Então, concluindo esse meu breve discurso, eu rogo a Vossas Excelências que constituam um grupo de trabalho específico composto por todos os segmentos sociais, inclusive as representações sindicais, e para que não haja vício de iniciativa, que também é muito importante que haja um representante legítimo do governo capixaba, para que os trabalhos sejam iniciados com uma ampla discussão nessa casa, e então se possa realmente dar início às grandes mudanças, porque é necessário, sim, novas armas, novas viaturas, recursos adequados. O país gastou, ao longo do último ano, 105 bilhões de reais, ou seja, 6% do PIB brasileiro. A educação foi dada a ela 6,2%, então existe recursos para a segurança pública. Os recursos da segurança pública quase que se igualam aos da educação, mas precisa de uma nova gestão, de corporações que sejam bem geridas, de uma estrutura adequada na área de segurança pública. E para que se faça com uma lei orgânica, uma nova lei orgânica para a Polícia Civil, é necessário que se comece um estudo detalhado sobre o assunto e muito discutido pela sociedade capixaba, para que nós nos somemos aos estados pioneiros do Brasil que estão preocupados com isso. E a minha colaboração aos senhores, além da minha experiência na área da advocacia, são os meus 35 anos como militar e como policial, e agora como doutrinador, e tenho desenvolvido isso na área acadêmica, tanto na Universidade Federal quanto na Universidade Vila Velha. É necessário uma nova proposta de regulamento militar também para modernizar a gestão e a atividade da Polícia Militar nesse Estado, e nós sermos realmente um exemplo para o país. Assim, poderá sim se falar num sistema unificado, um sistema estadual unificado de atuação na área de segurança pública, porque a continuar da maneira que está, essa nova lei, o SUSP, não sairá de uma simples carta de intenção e o país continuará mergulhado num alto índice de criminalidade.
A criação de um fundo orçamentário para a segurança pública, a exemplo do que já existe na área federal. É possível que se faça. E aí a missão heróica dos senhores dessa comissão, dessa nobre comissão, no sentido de instituir um fundo estadual para o reaparelhamento da segurança pública capixaba, inclusive o treinamento e a valorização constante de seus profissionais, para que cada profissional da área de segurança pública capixaba, os operadores da segurança pública, sejam profissionais valorizados, com estruturas de carreiras adequadas. E uma lei orgânica também pode ser sugerida na área estadual e até municipal para as guardas civis municipais. Hoje é um absurdo entender que nós dispomos uma nobre categoria que tem prestado um heróico serviço à sociedade capixaba, perseguindo criminosos atrás de veículos roubados, trocando tiro com traficantes, sendo que eles não têm uma estrutura legislativa que os ampare com relação a isso. É necessário mudar, e Vossas Excelências têm percebido a necessidade da mudança. Basta um pouco de sensibilidade, sensibilizar o governo capixaba, que isso precisa mudar. O simples rótulo de Estado presente em nada vai mudar. É necessário que se tenha um trabalho científico, e eu trago para os senhores a ciência policial, que tem como objeto de pesquisa a criminalidade. É baseado nela que vai se saber realmente as necessidades de cada estado brasileiro. E nós temos essa vantagem. Eu, como doutrinador dessa área, eu me coloco à disposição de Vossas Excelências e digo, precisa de se reestruturar rapidamente o setor de segurança pública. É lamentável que a gestão continue jogando acima de 100 bilhões de reais com práticas ortodoxas, clássicas, que não fazem efetivamente o índice de criminalidade baixar e se manter em patamares baixos. Ele simplesmente flutua ao longo dos anos, e nós temos estudado isso veementemente, que a gente traz nesse trabalho, o ano de 2016, 2017 e 2018, com dados do Fórum de Segurança Pública, inclusive dados governamentais. A segurança pública, ela atua de uma maneira precária com relação tanto a recursos, tanto a gestão e tanto a valorização de seus profissionais. E dessa forma, eu me disponho a auxiliar Vossas Excelências que fazem esse nobre trabalho, lhes colocando à disposição de Vossas Excelências o que eu tenho de mais precioso, é a minha doutrina na área de segurança pública. Novamente agradeço a oportunidade de poder contribuir com o meu trabalho, a minha experiência militar e policial, de tantos anos de dedicação à sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor